Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 45º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e o constipado Gonçalo Garcia. Olá, pessoal, como estão? Olá. Tudo fixe? Tudo em altas? Eu quero ver é quando for tipo o episódio 70 e tal e ouvir-te a dizer o 70º e esses números todos. Pois mudo, depois o episódio de 74. Depois passamos para a segunda temporada. Exato. Boa. Temos ali o nosso Gonçalo meio adoentado. É verdade, um bocadinho constipado. Só aqui ao nível da zona respiratória. Já fizeste o teste? Teste de Covid? Não fiz. Mas também não planejo sair muito de casa nestes dias. Recuperar aqui isoladamente. Tenho visto mais gente assim e eu já estive um bocadinho assim. E o gajo fica logo na dúvida: epá, será que isto é Covid? Eu fui fazer o teste, porque depois também precisava mesmo de fazer o teste, e não foi assim um bom aluno. Se bem que eu gostava, como não tive Covid, isto pode parecer mal, mas gostava que, se tiver, os sintomas fossem assim tão leves quanto o que eu tive. Por isso até pensei, bom, se calhar é melhor saber que Covid só me faz isto e que me safa bem. Meus senhores, temos a Evergrande que entrou em default. Tcharam, não é? Alegadamente. Alegadamente. Porquê alegadamente, Gonçalo? É porque o que a Fitch é que veio dizer que a Evergrande está em default, não é? Uhum. E a maneira da Fitch ver isto foi perguntar à Evergrande se tinha ou não tinha pago os juros que deviam ter sido pagos. E a Evergrande não respondeu. Portanto, eles assumiram que não resposta, mas provavelmente não os pagou. Por isso é que eu disse alegadamente. Okay. Mas não há, ainda não há confirmação oficial. E a malta que os recebe não consegue confirmar que não recebeu? É bom ponto. Mas mais notícias desta semana. Eu não sei muito mais notícias. O estranho é a equity ainda valer para aí 3 ou 4 bis, não é? Não sei como. É uma call option. Se o governo de um momento pode safar aquilo, a equity tem algum valor. É 2021, por isso nada me surpreende. Fala nisso. 2021. Desculpa, isto lembra-me, por exemplo, quando há mais ou menos há um ano, quando o pessoal dizia, como é que é a equity da Hertz, de Rent-A-Car, ainda vale alguma coisa se a empresa está em default e afins, e a Hertz até estava a fazer um aumento de capital e veio-se a revelar que realmente tinha valor. E toda a gente que dizia, como é que é possível o retalho estar a comprar mais ações da Hertz, afinal o retalho tinha razão. Nem segui isso. Epá, aquilo também é uma história. Isso não é bem assim também, Gonçalo. Eu estou a simplificar um bocadinho, sim. Mas basicamente eles safaram-se porque o mercado dos carros em segunda mão virou completamente. E a Tesla comprou uma porrada de carros, ou eles compraram uma porrada de carros à Tesla. Como é que foi essa? Eles não compraram nenhum. Eles assinaram o papel que vão comprar, não é? Mas se as pessoas estão em lista de espera agora 18 meses, como é que os gajos compram tipo uma frota de 10 ou 15 ou 20 ou 30 mil? E como é a coisa virou, mas virou como para a Hertz? Como é que virou para o lado positivo da Hertz? Porque não há carros, não é carros novos, os carros antigos estão a segunda mão. O mercado dos usados disparou de preço, não é? E eles tinham aquilo a um determinado valor no balanço, e afinal valia muito mais. É espetacular. Mas lá está, a empresa entrou em default, não é? E a recuperação para os obrigacionistas e só iam buscar o que estava no balanço. E a parte do balanço principal era a frota de carros usados que a Hertz tinha. E de repente, de um momento para o outro, por causa do Covid, achou-se que isto valia muito menos do que estava no balanço. Não é? Porque não há ninguém achava-se, para além de não haver viagens e afins, achava-se que o pessoal não ia comprar muitos carros. Portanto, o mercado de segunda mão ia sofrer duplamente.
Mas depois as coisas viraram muito rapidamente outra vez e achou-se que o valor até era superior ao valor que estava em balanço, e não só os obrigacionistas iam receber tudo de volta, como ainda sobrou dinheiro para o equity. Ainda hoje estive a almoçar com uma amiga que me disse que esteve à conversa com alguém aqui numa das nossas, que trabalha numa das nossas papeleiras, e essa pessoa estava a dizer que a maior parte da malta reduziu os inventários durante o Covid porque achava que não ia haver consumo nenhum, e de repente agora não há papel. E a China, nós pelos vistos não produzimos tanto papel quanto consumimos, e muito vem da China, e entretanto os supply chains estão todos tramados, portanto o papel subiu, ou está a subir de preço de uma brutalidade. Portanto o Covid vai mesmo baralhar não só os carros, como o pessoal do papel, como muitas outras indústrias, vai baralhar muita coisa. E isso entra um bocadinho no tema do Diogo, que ele ainda não disse, mas assenta tudo em esta just-in-time delivery, não é? E ter inventários e afins. E havendo algumas disrupções na cadeia de valor, não é? Achares que não precisas de papel, mas depois precisas de papel. E isto cria aqui uma desconexão grande. É melhor um just in case, não é? É melhor um just in case do que um just in time. É muito boa. Então, quais são os vossos temas? Já agora, Diogo, o que é que nos traz hoje? Eu nem sei muito bem dizer isto em português, mas o meu tema basicamente é sobre o facto de nós, ou da sociedade ocidental, querer optimizar ao máximo os processos todos, as empresas todas e a maneira como tudo funciona, e que isso nem sempre é bom, e que tudo o que lida com humanos tu tens sempre que aturar com muita bullshit, como ele diz lá no artigo, o Morgan Housel, e sobre se deve ou não ser perfeccionista e minimizar essa bullshit e esses problemas todos na nossa vida. Gonçalo, o teu tema é? Eu trago hoje taxas de juros e o seu impacto nas avaliações. Eu não gosto particularmente de falar muito destes temas de macro, porque são muito difíceis de prever e em geral parece-me tempo mal emprego. Mas li um artigo da Eagle Point Capital que fala sobre o impacto que o aumento das taxas de juros pode ter nos mercados, e gostei da forma como eles analisaram e trago-vos aqui para discutirmos também um bocadinho. Eu gostei muito tanto de um artigo como do outro, dos dois que vocês trazem. Eu agora lembrei-me que devia ter começado o episódio por mencionar que nós não fizemos episódio na semana passada por questões familiares. O problema foi meu. O objetivo é continuarmos sempre a fazer o nosso programa todas as semanas. Não deu mesmo para fazer, depois pensámos em gravar na segunda-feira e eventualmente publicarmos na segunda ou na terça, mas eu não consegui. Estava a tentar ler e preparar alguma coisa, mas a minha cabeça pura e simplesmente não estava a funcionar, por isso peço desculpa, mas à partida as coisas estão de volta à normalidade. Eu trago... E convém dizer que devolvemos o dinheiro a todos os ouvintes, porque lá está, a pagar um bilhete que não foi utilizado. Ainda, já agora comentar o meu tema e depois vamos aqui a outra coisa. Eu trago-vos a dificuldade de... Nós pensamos sempre nos retornos, estamos preocupados com isto, que vocês vão falar, com os retornos, com o investimento, com o dia-a-dia de investir, mas não pensamos na possibilidade de passar os nossos investimentos a alguém, ou alguém nos passar os investimentos, ou por morte, ou por incapacidade, ou por vontade, por qualquer razão, e quais seriam os passos a tomar, ou como deveríamos proceder se quiséssemos passar os nossos investimentos a alguém. Antes disso, nós não comentámos ainda o nosso encontro no sábado passado, foi espetacular, fomos poucos mas bons. Qual é a vossa opinião? Eu gostei bastante e gostava de deixar aqui uma menção honrosa a um ouvinte que veio de Coimbra, não é? Na verdade ele veio do norte, veio do Porto, não veio? Ele trabalha no Porto, mas acho que veio de Coimbra porque é de Coimbra e estava lá a passar o fim de semana, o que é incrível, vindo de Coimbra para vir tomar um café connosco a Lisboa, é espetacular.
e igualmente uma menção rosa a todos os outros ouvintes que vieram um bocadinho mais de perto, nomeadamente ao Pedro Barata, que nos ouve assiduamente. Qual foi a tua opinião, Diogo? Diogo está ali caladinho. Estava frio, mas foi divertido, deu para... Passou-se ali umas boas horas. Sabe sempre a pouco, mas pronto. Mas estava efetivamente imenso frio. A próxima vez tem que ser num sítio fechado. Sim, começámos à volta das 3h30, 4, e ainda ficámos até perto das 8, portanto foi muitas horas cá fora, no exterior, portanto, se calhar foi por isso que eu fiquei com esta constipaçãozinha. Se calhar. Por acaso nem me percebi que tínhamos lá estado quase 4 horas à conversa, passou mesmo num instantinho. Era mesmo fixe conseguirmos gravar, e era espetacular conseguirmos gravar assim num sítio relativamente público. Não, nós podíamos eventualmente ir para um estúdio, mas era porreiro que fosse, por exemplo, ali no hotel ao lado, no bar do hotel, ou assim, era interessante se conseguíssemos fazer isso. Temos que desenvolver um bocadinho mais isto. O Diogo, depois à conversa, deu-me boleia e falou-me de, realmente, tens que arranjar um genérico, não é? Fazer o disclaimer quando vocês, esta parte falámos, e arranjar um genérico para tornar isto um bocadinho mais profissional. São coisas a pensar aqui para 2022. Por falar nisso, eu já tenho andado a pensar na minha lista de coisas que quero aprender ou melhorar ou mudar em 2022. Lanço-vos aqui o desafio para pensarem para o episódio da próxima semana. Eventualmente, nós ainda não falámos sobre isto, se vamos ter episódios ali durante o Natal e durante o fim de ano, se naquela semana entre os dois. Temos que falar depois disso com mais calma em off, que não interessa aqui para o caso. Mas pensem nisso para a semana. Coisas que, para o vosso 2022, o que é que gostariam de fazer, de ver, de melhorar, por aí fora. Quem começa? Posso começar eu? Bora. Sim, muito rapidamente, e depois, porque os vossos cheiram que têm mais conversa, e depois ficamos para o fim à conversa. Bom, no outro dia eu estive a ouvir, como vos comentei no nosso encontro, um podcast do o podcast é o do Bill Brewster, que entrevistou o David Gardner, que é conhecido também como David Fool, que é o tipo que fundou a Motley Fool, e muito interessante, um tipo muito virado para as empresas de alto crescimento, tecnológicas, dessas que se ouve falar por aí a toda hora, Teslas, Pelotons, whatever, e pá, um tipo que fala muito, mas claramente pensou em tudo aquilo que disse, ou seja, qualquer coisa que ele diz, ele consegue meter uma quantidade de palavras por metro quadrado, por minuto, gigante, mas claramente ele pensou aquilo tudo muito bem, já durante muito tempo, e ele também faz um podcast, portanto, também já está versado e treinado nas artes do podcastismo. E os dois, o Bill Brewster deu o exemplo de a avó, ou avô, vocês também sabem desta história, corrijam-me se disser aqui algo mais neira, deixou-lhe ações como herança. Curiosamente, o David Gardner tinha exatamente a mesma história, porque há um benefício fiscal de passar de avós para netos, e os dois receberam ações. O Bill Brewster deu o exemplo da Coca-Cola, que tinha um preço de entrada, a avó tinha comprado lá atrás, nos tempos idos, portanto tinha ali grandes rendimentos e ações compradas com um preço de entrada muito baixo. Ele disse que o preço de entrada era sensivelmente semelhante aos dividendos que estava a receber agora. Portanto, que é basicamente uma dividend yield atual de 100% ao ano, o que não é mau. É espetacular, especialmente quando te dão. Quando herdas. Mas aí também não tem interesse ao preço de entrada, porque não foste tu que pagaste. Não? Exato. Pronto, isto levanta-se um problema. E depois, já agora, para me lembrar do tema, para esta semana li um artigo que posso pôr aqui, que vos vou mandar, acabei por não vos mandar, que é basicamente do gajo de Dollars and Data, do Nick Maggiulli, que é a compilação dos artigos que ele mais gostou durante o ano de 2021. Eu li uns quantos e este aqui foi um que me chamou a atenção pelo facto de nós investidores em geral, não falámos muito sobre este tema, que é o tema da passagem de testemunho a outra pessoa, porque não queremos pensar nisso, achamos que vamos ter uma vida comprida e longa e que vamos continuar durante muito tempo a gerir o nosso dinheiro, mas o que seria, ou como, ou o que passos, ou o que deveríamos ter em conta se quiséssemos preparar a transferência dos nossos investimentos
para outra pessoa, seja a nossa mulher, namorada, filhos, avós, vizinhos, o que quer que seja. Normalmente é alguém próximo, portanto pensem em alguém próximo a vocês e então o pensamento a partir dessa pessoa, digo eu, cada um terá a sua pessoa, não saberá, ou as suas pessoas, não saberá tanto quanto nós sabemos de investimento. Eventualmente até pode saber, depende de caso para caso. Mas se visse com os vossos portfólios, imaginem essa pessoa, essas pessoas, se vissem com os vossos portfólios em mãos, em breve, o que é que fariam e se saberiam o que fazer que se eventualmente herdassem os vossos portfólios. Depois há aqui algumas questões, antes das respostas, há aqui algumas questões que eu vos mandei e que podemos falar sobre elas. Tenho muita curiosidade em ouvir as vossas opiniões. A primeira seria se mudariam alguma coisa no vosso portfólio, ok? Já lá vamos. Se essas pessoas seriam capazes de fazer a gestão, se seria precisa muita manutenção para gerir o portfólio ou não, ou se seria de pouca manutenção. Por exemplo, outra questão, se recomendariam que esse portfólio fosse gerido por alguém externo e eventualmente quem? E depois coisas mais concretas, por exemplo, essa pessoa neste momento, essas pessoas têm um inventário preciso dos vossos ativos, porque eventualmente têm várias contas de corretagem, ou têm um bocadinho aqui, um bocadinho ali, pode acontecer. Se vocês têm uma ficha, tipo um documento onde têm aquilo que têm neste momento, se essa pessoa está ciente das estratégias, eventualmente se for para continuar, da vossa estratégia ou da estratégia de cada uma das ações, que vos fez comprar cada uma das ações, depois aqui há específico para a realidade americana ou para a realidade de pessoas, por exemplo, mais velhas, quais seriam as ações a vender se essa pessoa quisesse realizar dinheiro ou manter algumas de dividendos, quais seriam as primeiras a ser vendidas, etc, etc. Portanto, a primeira coisa que vos pergunto é se mudariam alguma coisa no vosso portfólio. Eu sim, mudava. Tentaria tornar o portfólio o mais baixo de manter, ou mais fácil de manter possível. Portanto, só long-term holdings, com idealmente só de empresas que não pagassem dividendos. Para a pessoa que os recebesse, nem sequer ter preocupação de reinvestir esse capital e poder deixar a fazer compounding ou só vender quando necessitasse do capital em si. Mas antes disso convinha perceber quem é que ia receber, que aos dias de hoje provavelmente ou seriam os meus pais ou a minha irmã. Portanto, dependendo se fossem os meus pais ou a minha irmã também seria um bocadinho diferente. Mas sim, tornava um portfólio de menor dimensão. Acho que colocaria uma grande fatia em Berkshire, colocaria uma grande fatia em Exor e colocaria e provavelmente mais Tencent. E acho que estava um portfólio relativamente bem diversificado e com todos, com tecnologia, industriais e seguros e financeiras afins, suficientemente diversificado para fazer long-term compounding por várias décadas. Deixa-me só perguntar-te aí, Berkshire, mesmo sabendo que o Warren está mais velhote e já não vai durar muito tempo? Certo, também não iria durar muito tempo, teoricamente, para mim, não é? Com 90 anos é difícil que ele dure mais algumas décadas, mas parece-me que o plano de sucessão está bem definido, a cultura da empresa está muito bem definida, portanto não me preocupa muito o que será a Berkshire no pós-Buffett. Até acho que era capaz de ser um bocadinho mais agressivo, não muito, o que dado que é extremamente conservadora, até poderia ser algo positivo. Diogo, tu mudarias alguma coisa no teu portfólio atual? Eu diria para vender tudo e indexar-me. Ok.
provavelmente 50% no SP500 e 50% no Hong Kong Index, um ETF qualquer. Ok, interessante, interessante. Mas então ias ter 50% indexado a empresas americanas e depois os outros 50% indexados a empresas chinesas. Exato. E a parte e aquele argumento que estávamos a falar há pouco no chat, que indexar faz mais sentido em países desenvolvidos e que tenham uma estrutura de capitais mais desenvolvidos, que me parece crer que não faça muito sentido para a China, porque o indexando na China vais receber uma data de promotores imobiliários e bancos, e não tanto uma representação da economia real. Diogo, antes de responderes, não te esqueças Sim. da tua resposta, lembra-te. Gonçalo, queres só fazer um bocadinho explicar o background de onde é que vem essa conversa? Sim, partilhei no nosso grupo de WhatsApp uma palestra do Lilu, e ele nessa palestra menciona que alguém perguntou sobre index investing, basicamente indexar, e ele disse que fazia mais sentido em países onde os mercados de capitais são bem desenvolvidos e que o que está na bolsa é representativo da economia real, e menos, e que não há muitos países assim, indiretamente dizendo que países como Portugal, obviamente, e países como a China, faz menos sentido indexar. Diogo, vamos lá. Eu agora não tenho aqui os dados, que era uma coisa que eu podia ver, mas isso efetivamente foi verdade na Bolsa de Hong Kong. Os últimos anos, na minha opinião, a Bolsa está muito mais diversificada do que aliás, até nos últimos 2 anos, o exemplo mais óbvio é as empresas tecnológicas chinesas, que até há 2 anos atrás praticamente todas listavam nos Estados Unidos e que agora estão todas listadas também em Hong Kong. E as telecom, que também foram obrigatoriamente listadas lá porque tiveram que fazer o delisting nos Estados Unidos, e eu acho que nos últimos anos o índice de Hong Kong tem sido muito mais representativo, e eu sou muito mais bullish no índice de Hong Kong daqui para a frente do que nos últimos 20 anos, precisamente porque eu acho que neste momento está muito mais representativo. E a tendência vai ser estar cada vez mais. Mas efetivamente é algo a estudar antes. Eu não sei de cor, e é algo a estudar antes se a coisa está bem representada ou não, e quais as tendências de futuro. Exato, isso não poderá ser, porque, por exemplo, os índices dos Estados Unidos, há 100 anos atrás, não estava, ou a Bolsa dos Estados Unidos, o mercado de capitais não estava tão desenvolvido como está hoje. Entretanto, nos últimos 100 anos, correu bem a quem investiu no índice. O SP500 não tem 100 anos, não é? Nós falamos nos últimos 100 anos, mas é muito mais curto. Mas eventualmente depois eu lembro até ele começou numa certa altura e há quem o recomponha para trás sem existir. Mas pronto, de qualquer forma, falando no genérico do índice de empresas americanas, isso poderá ser também mais ou menos como fazemos com empresas, achamos que daqui para a frente o retorno sobre capital, por exemplo, vai melhorar. Eu lembro-me agora, por exemplo, da Corticera Amorim, que tinha um retorno sobre capital muito baixo, mas depois a certa altura começou a ter um retorno sobre capital alto, por várias coisas internas à empresa, e a cotação foi por aí acima. E, eventualmente, exatamente isso que o Diogo está a dizer, podemos também fazer uma análise fundamental às empresas cotadas, ou à tendência de empresas cotadas na Bolsa de Hong Kong ou de outro país qualquer, e eventualmente não ter sido o melhor índice ou a melhor bolsa até agora, mas daqui para a frente haverem claros sinais de que a coisa possa melhorar. Eu já tive várias discussões com amigos meus que me perguntam e fazem, em vez de investir no SP500, investem no Nasdaq. E efetivamente o Nasdaq nos últimos 30 anos tem tido retornos muito melhores do que o SP500. Em parte porque as empresas tecnológicas têm tido retornos muito superiores do que qualquer outra área, não é? Outra indústria. Mas isso é sempre um risco. A ideia de ter representatividade é, no dia em que isso, eu não sei sequer se vai inverter ou não, mas
é possível disso inverter, não é? E se tu só tiveres um setor, tu perdes esse alfa todo, esses retornos todos. Se tu tiveres todos, é relevante. Se um dia se inverter, tu estás protegido. É mais uma maneira de mitigar o risco. E portanto, a mim na minha opinião, só fazia sentido indexar se tivesse verdadeiramente indexado, e portanto tem que ter todos os setores, né? Tem que ter empresas de indústria, tem que ter tecnológicas, tem que ter bancos, tem que ter seguradoras, tem que ter tudo, retalho, etc. Para mim, mas obviamente que depois há ETFs, tudo, há índices que não são índices, né? Há espécie de índices para tudo, de investimentos passivos para tudo. Tu preferias, esquecendo, pondo de lado a necessidade de termos um alto capital para meter dinheiro com um desses grandes gestores que para aí andam, preferias às pessoas a quem vais passar, ou quem passarias o teu portfólio, preferias passar índice de carteiras em 4 ou 5 desses grandes investidores? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sim, okay. Porque lá está, parte de eu não me importar ou eu gostar de alguns investidores e de até pensar que poderia eventualmente entregar-lhes o dinheiro, é porque eu sigo-os e eu ouço-os e, apesar de tudo, eu acho que conheço alguma coisa deles, não é? E eu acho que isso também tem é um toque pessoal, é a mesma maneira que investir em empresas, né? No fundo também estamos a investir em pessoas quando investimos em empresas. Portanto, eu acho que seria muito difícil para mim, ao passar o portfólio, estar a entregar a outra pessoa qualquer quando essa pessoa não conhece, não é? Quem é que é essa pessoa, não é? Sim, mas também não conhece nada do índice. Tipo, qual era o teu receio? Era que alguém mas não tivesse dado dinheiro? Os índices são agnósticos. O meu receio nem é tanto receio. Eu acho que também seria muito mais fácil eu explicar à pessoa o porquê do índice, não é? E o porquê dela se sentir segura sem ter que mexer em nada, não é? Enquanto ela pode não se sentir segura ou o dinheiro está nas mãos de outra pessoa. Interessante, é interessante porque a pessoa pode não se sentir segura com o índice da mesma maneira que não se sente segura com o dinheiro de outra pessoa, e eventualmente podia ser, dependendo obviamente da pessoa que eu não conheço, não é? Que tu vais ter em mente, e poder-se sentir tranquilo era com o dinheiro no banco, ou com casas, ou com ouro, ou com NFTs, mas é interessante esse ponto de vista. O Gonçalo, pelo que nos disse, quer poria o dinheiro nas mãos de grandes alocadores de capital, obviamente aqui Exor e Berkshire, e Tencent, à sua maneira, também é um grande alocador de capital. Interessante. Vocês lembram? E tu, Manuel? Qual seria a tua atitude? Não sei. Acho que, dependendo das necessidades da pessoa a quem passaria, eventualmente aqui na minha família próxima há várias pessoas, portanto é uma coisa que tinha que pensar melhor, ou quem é que precisa mais, ou quem beneficiaria mais, ou quem era o melhor steward do capital, e eventualmente iria para vários grandes investidores, ou qualquer uma das vossas duas estratégias também eu consideraria. Acho que consideraria mais a tua, Gonçalo, do que a de indexar que o Diogo propôs. Simplesmente porque eu me identifico mais, mas depois pensando um bocadinho mais, não era para mim, era para outra pessoa, portanto ainda não tenho uma boa resposta para isso, a verdade é esta. Acima de tudo, tem de fazer sentido para a pessoa que o recebe, não é? Se a pessoa que receber não disser nada da Berkshire, não disser nada da Exor, a primeira coisa que eles vão pensar é onde é que este dinheiro me faz falta, não é? E se faz sentido estar nesta empresa que não me diz nada. Agora, se for para a minha irmã, que me ouve falar tanto de Exor como Berkshire todos os fins de semana, tenho poucas dúvidas que ela vai manter até realmente precisar do dinheiro para qualquer coisa grande que ela precise. Agora, se não for para ela, já seria diferente, não é? Aqui é muito importante, lá está, cada pessoa tem as suas preferências e provavelmente se a minha irmã recebesse fundos indexantes, não é? Índices, provavelmente não lhe ia dizer tanto, porque eu não falo muito sobre indexar, portanto, provavelmente ele dizer menos. Portanto, aqui
a pessoa que recebe devia ser o foco, não é? Portanto, essa estrutura devia ser pensada dessa forma. Por isso é que o planeamento de heranças e afins é muito, muito importante, mas talvez menos importante com a nossa idade e talvez menos importante com, falo por mim, pelo meu nível de ativos. 2 pontos importantíssimos, a idade e o nível de ativos, sem dúvida. Mas tocaste aí em pontos, obviamente, depende do que, se a pessoa que tens em mente, por exemplo, precisar de dinheiro, se calhar o que tu disseste para não ter dividendos foi um ponto interessantíssimo, esse de preferir ações de longo prazo que não deem dividendos, porque ainda têm capacidade de reinvestir para tirar esse peso das mãos da pessoa. Mas se a pessoa, por exemplo, precisar de dinheiro frequentemente ou numa base recorrente, se calhar com dividendos será a melhor opção. Portanto, isto é uma coisa muito pessoal, não tanto pessoal de nós, mas a quem vamos transmitir as coisas. Aqui algumas notas só, antes que o nosso relógio do Zoom está aqui a alertar-me. Uma das coisas é, e são coisas simples que podemos fazer hoje em dia, apesar de acreditarmos que vamos viver até lá à frente, criar um diretório master, basicamente é um documentozinho, um papel, e o artigo eu posso publicar aqui, se não me esquecer, mais uma vez, tem um template. Basicamente é um documentário que serve como inventário de tudo o que temos, a descrição do que temos, o número da conta, o URL, a password, e indicar também os beneficiários da conta se houver mais do que um. E depois, no fim de criar este documentozinho, temos 2 tarefas importantes. Mantê-lo seguro, de alguma maneira, ou encriptá-lo na blockchain, ou guardá-lo num cofre, alguma coisa, e alertar a pessoa de que existe este documento e como aceder a este documento. Portanto, isto é uma coisa muito simples de se fazer. Logo a seguir, escrever de forma sucinta a explicação da estratégia de investimento. E aqui o ideal até é fazer com essa pessoa, desenhar a estratégia de investimento, saber o que é que essa pessoa, aquilo que estávamos a falar, com o que é que ela dorme bem e qual era a estratégia que ela poderia seguir. Portanto, convém mostrar antecipadamente uma explicação da estratégia e desenhar um bocadinho uma estratégia, nem que seja em traços gerais, porque a pessoa pode querer vender e como é que vendes, durante quanto tempo vendes, etc, etc, coisas básicas, traços gerais, para a pessoa que vai receber, ou as pessoas saberem melhor o que fazer, porque há pessoas, por exemplo, que se precisarem de income, quais são as contas que nós temos, que se tivermos várias, que de onde pode retirar dinheiro ou de onde pode retirar dividendos ou a vender primeiro do que outras. Por aí fora, um esboço geral. Depois, automatizar aquilo que pudermos já. Os Estados Unidos têm aqui uma quantidade de produtos financeiros ou de contas que são mais automáticas do que aquilo que nós estamos habituados. E depois há aqui uma, também claramente dos Estados Unidos, começar a formar a equipa, porque o nosso herdeiro ou herdeiros podem não saber nada disto, portanto contratar um financial advisor, que em Portugal não é uma figura muito conhecida e nos Estados Unidos é muito mais conhecida, e nós até falámos no outro dia da Alemanha e porque é que uns têm mais dinheiro que outros e graus de poupança e de capacidade de investimento. Portanto é isso, meus amigos, é escrever aquilo que temos, o diretório master, guardá-lo bem, falar com a pessoa ou com as pessoas, criar assim traços gerais, o que fazer, e pronto, basicamente é isso. Será? Na prática, pá, se eu morrer amanhã, me façam o que quiserem ao dinheiro, não me digam. Uma coisa é certa, não é? Tu não te vais importar. Exato. Tu não te vais importar, mas é bom que saibas que o teu dinheiro, ok, se não tiveres nada, tiras um pouco, mas se tiveres um bom dinheiro, é bom que saibas. Tu importas-te agora, enquanto és vivo, com esse pensamento do que farão com o teu dinheiro quando não estiveres cá. Não, é com o dinheiro deles. Com o dinheiro deles, sim. Que foste tu que o geraste e que contribuíste para esse dinheiro. Mas eu garanto que a partir do momento em que faleceres, deixa de ser relevante para ti. Claro, obrigado. E é isto. Quem é que quer ir a seguir, meus bons Diogo e Gonçalo? Eu vou. Vamos nessa. O meu tema também é curtinho, mas é giro. Pá, e isto vem do... Na verdade, o Morgan Housel fala nisso muitas vezes. E ele voltou a fazer referência à história de nós não de tentarmos
o ser perfeccionista, assim, resumindo para todas estas coisas, muitas vezes é um problema e que nos prejudica nos nossos objetivos. E aqui com o ser perfeccionista ele fala, pá, uma data de exemplos, mas é nós termos problemas com ineficiências ou com falhas de comunicação ou com haver incentivos que não estão bem alinhados e obviamente que nós procuramos sempre continuarmos a melhorar, mas nós sermos totalmente intolerantes a essas coisas e isso fazer-nos sempre comichão, muitas vezes não é a melhor coisa a sentir. É preciso de alguma maneira ser capaz de tolerar essas coisas todas e tolerar um certo nível de bullshit, como ele diz, na vida, para que as coisas funcionem, ou para que não haja extremos, não é? Um dos exemplos que ele dá, que eu achei giríssimo, tem a ver com os assaltos no retalho, nos supermercados, por exemplo, ou nas mercearias. Os supermercados, por exemplo, poderiam de alguma maneira erradicar totalmente os assaltos, né? Se eles obrigassem a todas as pessoas à saída fossem revistadas antes de sair, okay? Nós sabíamos que não ia haver assaltos absolutamente nenhum nos supermercados. Queres dizer roubos, não é? Sim, assaltos não, que é... Sim, assalto Furtos, exato. Assalto implica um bocadinho mais agressivo. Exato. É em relação aos furtos que existem bastantes e aliás até é contabilizado. Alguém que esteja a gerir lojas ou supermercados, etc. Muitas vezes tem em conta isso e até dá para medir a percentagem de faturação e dos roubos, etc. Havia uma maneira simples, lá está, de erradicar totalmente os furtos, que era revistar todas as pessoas à saída. Mas isso não era nada benéfico para o negócio, como é óbvio. Portanto, é preciso, se tu quiseres ter um supermercado a funcionar como deve ser, tu tens que saber lidar que vai haver roubos, vai haver furtos, não é? E não há nada não há nada a fazer, mas lá está, tens que tolerar isso e não podes ser perfeccionista, não podes tentar ao máximo eliminar isso, porque isso depois vai deixar os consumidores descontentes. E outro dos exemplos era aquilo que o Gonçalo falava ao princípio, durante muitos anos a nossa cadeia toda de produção e distribuição tentou optimizar-se ao máximo, cada vez mais o mais optimizado possível. Só que isso faz com que não haja capacidade, não é, para tolerar, lá está, algum problema, porque se toda a produção, se todo o transporte, se toda a entrega, a distribuição, etc, está tudo ali ao milímetro, se falhar qualquer coisa a meio, não é? Isso depois é um problema dos diabos por todo lado, porque depois é tudo em cadeia, não é? E nós estamos a ver um bocado a consequência disso agora com o Covid, não é? Com os diversos problemas e disrupções que tem havido, e que isso está a levar a problemas na cadeia de distribuição que não se sabe até quando é que vão existir e muito provavelmente vão perdurar ainda durante muito mais anos. E daí a haver agora tentativas de afinal não dar tudo optimizado ao milímetro, mas nós termos algum espaço de manobra para problemas e o just in case é um bocado de termos uma folgazinha, não é? Pedirmos mais inventário, não estarmos só a mandar vir quando o cliente compra, não é? Nós já podemos ter aqui, mas obviamente que isso depois também tem que ser gerido, porque isso também pode levar a caixa compras que depois não sejam vendidas e que pode ser outro problema. Uma indústria que sempre soube lidar nesse aspecto com isto muito bem é a indústria de software com a parte e das redes, não é? Com a parte da redundância, não é? Tu, se tens uma aplicação como a Facebook ou como a Takeaway ou como outra qualquer, tu sabes que aquilo não pode estar só a funcionar num servidor, porque se aquele servidor tiver um problema qualquer, a tua aplicação vai abaixo e isso não pode acontecer. Portanto, tu tens que ter sempre vários prontos e a funcionar para lidar com uma falha. Óbvio que isso não é optimizado
Óbvio que isso não era muito mais eficiente, não é? Em termos económicos, tinhas muito menos custos se não tivesses a ter redundância no sistema. Mas é essa redundância que te permite aguentar a que haja falhas. E outro exemplo, por exemplo, com isto tem a ver com a maneira como as empresas no Ocidente e no Oriente lidam com a optimização dos lucros, né? No Ocidente, idealmente, está tudo alavancado, tudo ao máximo, que é para poder ali extrair o máximo possível de lucro sobre o capital próprio, não é? E tornar a coisa o mais eficiente possível. As empresas asiáticas, de maneira geral, fazem ao contrário, são altamente ineficientes, têm imenso cash, não é? no balanço, aquilo não faz, à primeira vista não faz sentido nenhum, mas se houver algum problema, elas estão muito mais aptas a lidar, não é? com esses problemas que surgem. É a resiliência antes da rentabilidade. Exato, e a ideia aqui é qual é que é em tudo na vida nós temos que tentar perceber qual é que é o nível ótimo, não é, de trade-off entre optimização e resiliência, e ter que lidar com com o facto de tudo o que envolve seres humanos não é 100% perfeito. E portanto vai sempre haver ali bullshit pelo meio, vai sempre haver ali problemas e vamos ter que ser sempre capazes de tolerar e de lidar com essas coisas todas e nunca erradicá-los, né? Muitas vezes tentar erradicá-los gera um problema ainda maior. Tu baralhaste-me um bocado porque tu misturaste dois artigos do que falámos no WhatsApp, aqui que é, um é o aguentares o bullshit de outras pessoas, seja no emprego, seja no trabalho, seja em vários sítios, e outro é este artigo, um é a Short Misery, que eu gostei mais do que o outro, vocês gostaram mais do Optimal Amount of Hassle, e os dois estão ligados, obviamente, mas o Short Misery, e especificamente a quote que tu mandaste, que é esta de viver no limite da otimização, e eu não sei se ele estava, agora não me recordo se ele estava a falar de empresas ou de pessoas no geral, mas isso a mim fez muito sentido, porque até mandei isso a um amigo meu que está a pensar em construir uma casa e agora a vida, pelos vistos, deu-lhe ali, nós estávamos só a falar no WhatsApp, ainda não percebi o que é que lhe aconteceu, mas deu-lhe ali qualquer coisa, um abanão, que estava tudo tão... As coisas todas tinham que bater certo para ele construir a casa, o emprego e não sei o que pelos vistos, pela reação que ele me disse à quote que tu partilhaste comigo e depois eu partilhei com ele, eu vi que o gajo estava a viver tudo assim, estava tudo otimizado e pelos vistos não tinha corrido bem por causa de uma abanão qualquer que a vida lhe deu. Não me pareceu demasiado importante, eu hei de falar com ele este fim de semana, pela reação dele não pareceu demasiado importante, mas percebi, epá, olha, este foi a pessoa certa a quem mandar isto. Quanto mais optimizado, isto não, às vezes estas generalizações podem ser complicadas, mas quanto mais optimizado, menos resiliente a falhas, não é? Um sistema é. Portanto, isso nunca se pode optimizar a coisa ao máximo, porque senão vem ali qualquer coisa que foge à regra e colapsa o sistema todo. Não é? A importância do fundo de emergência, por exemplo, como outras coisas quaisquer, no caso financeiro do fundo de emergência, se alguma coisa acontecer contigo, com o teu emprego, com alguém próximo, convém sempre ter um fundo de emergência. E isto, agora extrapolando para os investimentos, não é? Que o objetivo aqui é nós conseguirmos fazer pelo menos é a minha visão, o mais importante é tu conseguires aguentar o máximo tempo possível, não é? Portanto, é muito mais importante que tu optimizes, não para os maiores retornos sempre, mas que optimizes para isto nunca pode falhar nunca. E se isto nunca falhar nunca, os retornos vêm onde vir por si só, porque uma pessoa está há 50 ou 60 anos a fazer compounding e mesmo que tenha retornos pequeninos, são lucros estratosféricos, né? Por acaso ontem estava a mostrar um artigo do Moniz Pobray sobre o compounding da filha dele, que ela com 18 anos tinha feito $5.000 numa coisa qualquer de férias, e se ela investisse aquele dinheiro a ganhar 10% ao ano, né, aos 68, né, em 50 anos, ela tinha 600 mil. E pronto, se no ano a seguir conseguisse mais 5 mil noutras férias quaisquer, eram mais 600 mil.
E isto antes sequer de começar a trabalhar, e se continuasse a poupar, não é? Todos os meses, quando começasse a trabalhar, etc., pá, que ao fim e ao cabo ia ficar com rios de dinheiro quando fosse mais velha. E depois ele acaba a dizer, pá, isto não interessa muito se é 10%, se for 7% ou 6% ou 5%, se começares aos 18% é irrelevante, vais ter dinheiro que chega e sobra para o que tu quiseres. Portanto, é um bocado por aí. O que interessa é tu fazeres a coisa durar e ela nunca falhar. Se depois tens 5 ou 6 ou 7, não é por aí, mano. É um bocado igual. Eu acho que se tu tiveres 5%, mas aguentares mais um ano, é muito melhor do que teres, por exemplo, 10%, mas fazeres compounding só menos um ano. Porque aquele último ano vai-te trazer muito mais retornos depois. É a natureza exponencial dos retornos, não é? Porque depois acaba por ser retorno sobre retorno sobre retorno, e a rampa de lançamento acaba por ser muito, muito importante. E o retorno que vamos ter nos anos finais até pode, em valor absoluto, aliás, em valor relativo, em termos de retorno percentual, pode ser menor do que ao longo da vida, mas em valor absoluto é muito provável que seja superior. Lá está, portanto, apostar numa longa rampa de lançamento, em não falhar, e em ter algumas folgas e não estar alavancado, apesar de isso não parecer ótimo, não parecer optimizado, pode ser optimizado para aquilo que tu realmente queres, que é sobreviver e ter uma longa rampa de lançamento. Deixa-me só fazer aqui uma pequena clarificação. Não é não falhar, é não explodir, porque falhar, vamos sempre falhar em alguma empresa, em alguma ação, algum investimento que façamos. É não explodir e continuar a jogar. Era só para alguém que nos esteja a ouvir e que seja novato na coisa, não entender a coisa de maneira diferente. É isso mesmo. É continuar a jogar este jogo. É esse o objetivo principal. Stay in the game. E é isto. É um artigo curtinho também. Então, Gonçalo. Isto agora, já agora deixa-me só rematar. Em termos de portfólio, isto pode ser visto de muitas maneiras. Há pessoas que podem ver isto e pensar, olha, uma maneira de eu fazer isto, obviamente, é não estar totalmente investido e ter dinheiro, não é? Ter uma parte em cash. Outra maneira de ver isto pode ser só a maneira como tu lidas com as expectativas e como tu vês as coisas, não é? Por exemplo, é um problema quando uma pessoa mete expectativas em qualquer que seja as suas posições, não é? Uma boa maneira de pensar nos investimentos que temos é exatamente dizer, epá, o futuro é incerto e eu não faço a mínima ideia dos retornos que vou ter. Em geral ou em qualquer uma das minhas posições, não é? Eu estou confiante e gosto das minhas hipóteses de estar investido nesta empresa, porque gosto delas e acho que tem potencial, mas nunca na nossa cabeça estar a pôr uma percentagem ou dizer, não, isto realmente, esta empresa vai me dar estes retornos, ou continuar sempre a pensar que isto é tudo incerto e por mais correto que tenha sido o investimento, a coisa pode não resultar. E isto pode ser uma maneira de ganhar resiliência, não é? Não é não ter expectativas, mas é que as expectativas serem muito mais folgadas, não é? Folgadas, exatamente. Tens folgas, lá está, como o Manuel estava a dizer há pouco, teres um fundo de emergência, que teres uma folga se houver algum imprevisto, e ter a folga também nas expectativas em relação não só a investimentos, às empresas em concreto, mas eu diria que talvez um pouco tudo na vida, não é? Porque vivemos num mundo incerto e tudo pode correr um bocadinho mal e não quer dizer que nós tenhamos errado, ou podemos até ter errado, mas ter um bocadinho de folga é importante e percebermos que as coisas podiam ter corrido de forma diferente com alguma probabilidade também. Eu esta semana estava a falar com um subscritor novo do All in Stocks e eu sempre que entra um subscritor gosto de conversar para saber quem é, o que é que procura e eventualmente alguma crítica ou sugestão. E ele estava-me a dizer, opá, mas como ainda era relativamente novato na área de investimento, estava-me a perguntar, chegámos à conversa de quanto
retorno tu esperas em cada uma das tuas empresas, ações. E eu disse exatamente isso que o Diogo estava a dizer. Pá, eu não faço a mínima ideia, ainda que em algumas vezes, e gosto de fazer o exercício, ponha um print screen do meu Excel, do meu modelo, com alguma perspectiva, às vezes faço, opa, se o bear, bull and the worst case scenario, para conseguir entender mais ou menos o range, o intervalo de possíveis resultados. É sempre incerto e acho que o que procuravas, a palavra que procuravas, Diogo, era um gajo tem que garantir que está direcionalmente certo. Depois se a empresa vai dar 10, 12, 7, 18, isso já nos sai das mãos. E quem disser que o price target, que a empresa vai valer 14 ou devia valer 14 e não valer 7, não faz sentido nenhum, a indústria evoluiu para isso. E eu espero que quem nos ouça perceba, entenda isso, e quem nos ouve já há mais tempo acho que partilha dessa visão, que é impossível pôr um price target certinho, a não ser que casos específicos, sei lá, que estejamos a falar de dinheiro que está num cofre, aí é fácil, mas na maior parte das empresas não dá para pôr um price target ou para fazer uma projeção de quanto é que ela vai valer ou vai ganhar. Portanto, o ideal é realmente percebermos mais ou menos para onde é que ela vai. Gonçalo, É isso, fechado. Não, fiquei agora por curiosidade, fiquei a pensar nisso da margem de segurança ou folga, como o Gonçalo disse, das nossas vidas. Há muita gente, e lá está, e é fácil para algumas pessoas que conseguiram criá-lo, mas para muitas pessoas não é fácil de criar, porque não têm rendimentos suficientes ou têm problemas pessoais e familiares que não lhes permitem, mas a importância disso, e não só em termos financeiros, em termos de muitas outras coisas, agora puxar a coisa aqui um bocado para o lado social, ou também por exemplo, eu no outro dia fui ajudar, fui voluntário no Banco Alimentar e fui até Algés, não é Algés, falta-me o nome do bairro da zona de Lisboa, onde é o armazém do Banco Alimentar, e estive a ajudar ali no tapete, um tapete rolante que vem com os produtos, e vamos separando os produtos e tudo. E não só é preciso, em termos de finanças, termos essa folga, como é preciso também criarmos essa folga e essas redes, como é também preciso na vida criarmos redes sociais de amizades, de contactos, de relações que nos permitam, em fases menos boas da vida, ter, equiparando à parte financeira, quando a vida nos dá um abanão, ter ali uma almofada, um dinheiro que nos ajude a ter também na nossa vida, na parte de relações e pessoas, ter pessoas e rodear-nos de pessoas boas. Isto é uma coisa do Natal, muito natalícia, já agora, é importante. Vamos passar ao novo tema, Gonçalo? Bora lá. Então, é uma mudança talvez um bocadinho brusca, mas ainda assim para um tema mais macro, e falando um bocadinho sobre taxas de juros e o seu impacto nas avaliações. Eu acho que é notório para toda a gente que os índices, especialmente os índices americanos, estão em máximos. As avaliações estão teoricamente altas e há sinais de excessos. Por outro lado, até pessoas como o Buffett dizem que as ações parecem baratas, ou que o mercado parece barato, se as taxas de juros permanecerem onde estão. Não é? O Buffett chegou mesmo a dizer, em 2017, se pudesse escolher uma estatística sobre o futuro, para inferir se o mercado estava ou não sobreavaliado, ele não perguntava pelo PIB, não perguntava quem é que ia ser presidente, ele só queria saber quais vão ser as taxas de juros nos próximos 20 anos. E com isto conseguiria inferir sobre se o mercado está caro ou não. Deixa-me fazer uma interrupção. Tens o microfone a roçar no fecho do casaco. Vai fazendo... O problema disso é que não é por estar barato ou não é por não estar caro que os retornos são bons. Porque se tu tiveres as taxas de juros a zero nos próximos 30 anos e as ações estiverem a dar 1% ao ano, o mercado está barato, o mercado não está caro. Mas tu vais ter 1% ao ano nos próximos 30 anos. Não é uma coisa propriamente boa.
Mas Certo. Mas aí a tua decisão de alocação de capital é muito fácil. É este o ponto dele. Ele só quer alocar o capital da melhor forma possível. Porque se as taxas de juros subirem, a tua melhor alocação de capital não vai ser o mercado. é o Certo? quê? A tua alocação de capital é cash, ter esse cash de parte e alocar capital quando o mercado corrigir por causa das taxas de juros. É porque as taxas de juros só sobem quando houver inflação, não é? Que justifique subirem. Portanto, teres em cash. Pronto, mas estamos a ter inflação agora e as taxas de juros continuam baixas. Sim, isso ainda é pior, não é? Eu percebo o teu ponto, mas aqui, assumindo que o teu cenário é correto, não é? E se as taxas de juros se mantiverem onde estão nos próximos 20 anos, é muito fácil inferir que a melhor alocação de capital é ter tudo em equities. Se as taxas de juros subirem, já não é tão fácil assim inferir ou não se é tudo em equities. Eu concordo, e o grande problema é que, obviamente, que se as taxas de juros subirem, os múltiplos vão contrair, e portanto aquilo que uma pessoa está disposta a pagar, lá está. Hoje em dia, se calhar, se estiveres a pagar 25, um múltiplo de 25, não é? Que é, sei lá, 4 ou 3% ao ano, não é? Não faz sentido absolutamente nenhum se as taxas de juros passarem a 5%. Yeah. Portanto, quem pagou esse múltiplo de 25, provavelmente vai estar tramado, se isso acontecer. Mas se tu na tua cabeça estiveres a investir em coisas que tu achas que vão ter um retorno no determinado threshold, imagina 10% ao ano, a curto prazo os múltiplos vão comprimir, mas até podem comprimir à vontade. Mas se tu a longo prazo, à partida, tu vais continuar a ter aqueles 10% ao ano. O que pode ainda continuar a ser melhor do que as taxas de juros a 4 ou 5%, ou seja, apesar de a curto prazo sentires embalo. Estás a perceber o que eu quero dizer? Estou a perceber e isso toca exatamente naquilo que eu ia concluir e que é a conclusão do artigo também, é o que podemos fazer para nos precaver um bocadinho da subida das taxas de juros, caso aconteça, e é muito por aí que eu queria ir. Mas antes disso, só aqui fazer um apanhado geral do artigo e depois podemos discutir essas coisas em concreto que eu acho que devem ser discutidas sem dúvida. Mas basicamente, e pegando também naquilo que estavas a dizer, o que o autor faz é comparar as yields das obrigações do Tesouro com as yields das empresas, não é? Earnings yield, é o inverso do PER. E ele chega à conclusão que estando o S&P a cerca de 30 vezes os resultados, portanto com uma yield de 3%, isto em absoluto só é ultrapassado pelo ano 2000. E realmente no ano 2000 sabemos agora, não é fácil ver que era uma bolha e havia a bolha.com. Mas por outro lado, as avaliações não parecem tão dramáticas quando comparadas com as taxas de juros, não é? Como as taxas de juros na altura estavam quase a 5%. Pôs o gráfico aí atrás de ti. Vai falando que eu ponho atrás de mim. Ok. Como as taxas de juros, por exemplo, em 2000, as taxas de juros estavam a quase 5% e a earnings yield era abaixo de 3%. Portanto, o mercado estava claramente exuberante. Agora, a earnings yield está semelhante à de 2000, a 3%, mas a tua alternativa, se quiseres ir mesmo para algo sem risco, já só recebes 1,5% se investires a 10 anos em obrigações do governo americano. Portanto, que o spread são cerca de 1,8% e está em linha com a média histórica. Portanto, em termos históricos e em termos de comparação dos múltiplos com as taxas de juros, não há assim grande desfazamento. Há um grande desfazamento, sim, se as taxas de juros aumentarem. Depois o autor faz exatamente, o gráfico que o Manuel pôs atrás dele explica exatamente esta evolução. Não é? Que aquele gap tem-se mantido mais ou menos estável. Aquele pico ali para baixo, mais ou menos ao meio do gráfico, foi em 2008, foi porque os resultados das empresas foi extraordinariamente baixo, pronto, foi um on-off ali da crise financeira, mas de resto há sempre um ligeiro, digamos, um risk premium que as ações recebem acima
da taxa de risco, da taxa de juros. Referência. E aliás, eu diria que este risk premium não é verdadeiramente só o que é atualmente, não é? Atualmente é 1,8%, não é a diferença, mas isto assume zero crescimento. Bem, nós, como sabemos, é muito provável que os lucros de ações continuem a receber, portanto, provavelmente é superior a este 1,8%. Mas pronto, de qualquer das formas, pondo isto de parte, estimando que as taxas de juros aumentariam de, digamos, 1,5% para 5%, não é? Exatamente o valor que estavam no ano 2000. E que por causa disso, a earnings yield, não é? O rendimento das ações exigido pelo mercado, passasse de 3,5% para 7%, não é? Para manter o mesmo diferencial. Isto implicava que o PER passasse de cerca de 30 para 14, não é? E se isto acontecesse a um ritmo de, digamos, 5 anos, implicava que só esta compressão do múltiplo desse um retorno de menos 14% por ano. Portanto, ou os resultados das empresas cresciam a 14% por ano para contrabalançar esta compressão do múltiplo, ou ias perder 14% por ano. Pronto, e lá está, se assumimos que as taxas de juros aumentassem para, em vez de 5%, 3%, um valor um bocadinho mais fácil de imaginar, mesmo assim ainda ia esperar ao longo de 5 anos que o S&P caísse 8% por ano. Isto se mantesse os mesmos resultados e o rácio baixasse de 30, ou aliás, o PER baixasse de 30 para 20. Pronto, e lá está. E agora chegamos aqui à parte que o Diogo estava a falar há pouco. Qual é que seria a melhor maneira de nos precavermos para uma subida das taxas de juros? E sem dúvida, investir numa empresa com uma avaliação razoavelmente baixa, não é? E que esteja a gerar cash flow, e que eles até dão um exemplo no artigo, que eles falam da Macasson, que é uma empresa que está a negociar a cerca de 8 vezes cash flow, portanto, tem um rendimento de 11% em comparação de 3% para o S&P. Se as avaliações gerais comprimirem, parece menos provável que a avaliação desta empresa caia tanto como o mercado, principalmente se este cash pudesse ser devolvido aos acionistas. Eu às vezes gostava de ter um estagiário para ir procurar as estatísticas, porque eu lembro-me já de ver várias pessoas irem buscar as estatísticas a dizer que não é por uma empresa já estar barata que desce menos do que as que estão caras. E eu gostava de ver as estatísticas pró e contra este argumento. Mas aqui a questão não é o descer mais ou menos, na minha opinião. Aqui a questão é que se tu compras uma coisa, quando eu digo barata, se tu compras uma coisa que está a dar 10% ao ano de cash flow, independentemente se cair o mesmo ou mais até que as outras, se tu acreditares que aqueles retornos vão durar, tu tens aquele retorno de 10%. Uhum. Enquanto se tu compras uma coisa que esteja a dar 2%, não é? Se as taxas de juros sobem para 5 ou 6, o múltiplo também é capaz de comprimir, mas a não ser que tu tenhas muito crescimento para a frente, não é? Tu vais continuar a receber aqueles 2%, e isso é sub-ótimo, não é? Quer dizer, nesse caso, mais valia mesmo venderes e comprares obrigações do Tesouro. Estás a perceber? Independentemente do que a valorização fizer nesses anos, até podem cair as duas, podem subir, não faço ideia, não? Não, certo, mas esses 10% que estás a falar é o que seria a âncora à avaliação, principalmente se esse cash fluir, porque mesmo aquele não faria sentido que de tal forma que tornasse esses 10% em 20%, mesmo que as taxas de juros subam bastante. Por outro lado, se as taxas de juros subirem a um nível disparatado, imagina, passam para 10%, 12%, 15%, mesmo esses 10%, é muito pouco. Acaba por ser muito pouco num contexto de taxas de juros muito elevadas. Eu depois estive a pensar um bocadinho sobre as empresas que tenho,
E olhando para as empresas que têm, eu diria que tem algumas empresas com múltiplos altos, mas que estão a crescer bastante, como por exemplo a Tencent, ou outras com múltiplos moderados, mas também estão a crescer bastante, como a Alphabet e o Facebook. Mas a chave para estes negócios terem bons retornos nos próximos anos não é tanto o nível das taxas de juros, mas mais elas continuarem a ser relevantes para a sociedade. Não é? Porque é isso que vai definir o seu crescimento e é isso que vai definir o retorno, e não tanto o nível de taxa de juros. E depois tem... Eu estava a ler isso quando tu mandaste as notas e normalmente, teoricamente alegas que, obviamente, as empresas com maior crescimento, porque os cash flows estão lá à frente, os cash flows implícitos na avaliação atual estão lá à frente, sofrem muito mais com as taxas de juros, por causa de se fizeres um discounted cash flow model, do que outra empresa que não de crescimento e que esteja a receber já o dinheiro neste preciso momento. Portanto, isso é discutível, só para dizer que é discutível, não concordo. Sim, eu devia de clarificar. Eu diria que o horizonte temporal influencia bastante. Sem dúvida, se as taxas de juros subissem 2 para daqui a 2 anos, as avaliações destas empresas podiam comprimir, mas para o meu horizonte temporal de décadas, vai ser irrelevante o que as taxas de juros fizerem nas próximas 2 décadas, para o valor que estas empresas vão ter daqui a 2 décadas. Ok. E também tens que ver, não é complicado generalizar, porque, por exemplo, ao falar da Tencent, as obrigações, as taxas de juros na China não são as mesmas que são nos Estados Unidos, são muito mais altas, não, são o dobro, né? Está a 3% agora há 10 anos. E se calhar o perigo de inflação também não é bem igual. Ou seja, não está correlacionado, não é? O que acontecer num lado não tem que propriamente acontecer no outro. Tu podes ter inflação muito grande nos Estados Unidos e não teres inflação muito grande na China. Certo, e até podes argumentar que aqui o ponto seria a tua alternativa normalmente é sempre o rendimento sem risco, não é? E isso implica, move tudo o resto do que podes investir. Isto até é mais complicado para nós, porque quer um, quer outro, ainda temos um terceiro fator aqui à mistura, que é a moeda, não é? Sem dúvida, mas eu diria que as taxas de juros dos Estados Unidos, não é, influenciam também indiretamente a forma como tu descontas o cash flow de uma Tencent. Não é? Porque lá está, porque os mercados não vivem isolados e o investidor da Tencent não é um investidor chinês. Sim, ok, estou-te a perceber. Mas aqui a questão é que depois há... O que é que eu quero dizer com isto? É que há um revés da medalha, porque é do género. Normalmente, se tu subis as taxas de juros nos Estados Unidos, né, a tendência vai ser de compressão dos múltiplos, mas a tendência também vai ser de apreciação do dólar. À partida, não é? Porque se a moeda é mais rentável, não é? Se as taxas de juros forem mais altas no dólar do que no euro, às obrigações a 10 anos. Achas que talvez taxas de juros nos Estados Unidos sem subirem na Europa? Assim no médio prazo, obviamente imediatamente a seguir talvez não, mas no médio prazo. Eu acho que é mais provável subir lá do que cá. E até porque cá está negativo e lá não. E tendencialmente a Europa tem sido mais deflacionária do que os Estados Unidos. Mas obviamente que também está ligado, mas depois há características demográficas e nacionais, né? E a Europa claramente tem sido mais deflacionária. As obrigações a 10 anos na Alemanha estão a menos 0,5, né? Não estão a 1,5. E portanto até tens mais margem de manobra para subir cá as taxas de juros e não tens de preocupar com isso. Portanto, sem dúvida. E essas flutuações, não é, das taxas de juros podem influenciar a avaliação destas empresas no interino. Mas o que eu queria chegar era
que a relevância destas empresas, ou a sua alocação de capital e serem relevantes para os seus clientes, é mais importante por um horizonte temporal suficientemente largo do que o que as taxas de juros subirem de 1 para 5, ou o que seja, ao longo do tempo. Aqui o risco é o estar enganado em relação ao valor determinado dessas empresas e elas deixem de ser relevantes. Se o Facebook não tiver nenhuma social network relevante, se o Instagram, se o Facebook e se o WhatsApp deixarem de ser relevantes no futuro, não interessa onde é que a taxa de juros vai estar. Isto não vai ser, não vai ser um bom investimento de qualquer das formas. E se forem relevantes, não interessa também? Se forem relevantes, interessa. Mas interessa uma escala inferior. Não está no meu nível de prioridades. Certo? Ainda mais olhando para... Neste momento estamos a pagar cerca de 20, 25 vezes pelo cash flow do Facebook. Se eles conseguirem subir este cash flow em 5 vezes ou 10 vezes nos próximos 20 anos, não vai ser muito relevante. A não ser que esteja um valor disparatado, a não ser que as taxas de juros estejam um valor muito alto. Mas isso também pode dizer sobre qualquer empresa, né? Se a empresa crescer 5 vezes em 10 anos... Mas, Pronto, mas é esse o ponto. Sem querer entrar em detalhes de empresas específicas, se tu dizeres-me que tens um horizonte temporal em cada empresa que tens de 20 anos e falares-me do Facebook, se me falares dos vidros, se me falares das garrafas de vidro da Vidral, se me falares da distribuição que vais falar a seguir de tabaco, eventualmente também não, mas de medicamentos ou de outra coisa qualquer. Agora, 20 anos de time horizon para o Facebook não é perda doce. Não, claro que há muita incerteza. Eu acho é que, aparentemente, a incerteza que existe para todas as empresas. Todas as empresas têm um terminal value risk. Não é? A questão é que para o Facebook é mais óbvio, mas não quer dizer que esse risco seja mais elevado do que para as outras empresas. Normalmente é quando não é óbvio que é o problema, não é? Exatamente. E lá está. E ao mesmo tempo o Facebook e a sua gestão tem sido muito boa a mitigar este risco. E já o fez várias vezes, e fez com a compra de algumas empresas, diversificando o risco de plataforma. Quando fez uma transição muito boa para o mobile, e era uma empresa claramente focada em desktop e conseguiu fazer a transição para o mobile de uma forma incrível. E claramente estão a apostar muitas fichas agora para a próxima transição. Não sabemos se vão ser eles a dominar ou não, mas a passagem para o metaverso e para o óculos, se alguém que está a apostar a sério disso são eles, e certamente todas as empresas. Mas esta atenção ao terminal value do Facebook, eu acho que é mesmo só um risco óbvio, não quer dizer que seja um risco mais elevado versus Vidral ou versus uma empresa de distribuição. No outro dia, assim, numa outra entrevista, tipo a Warren, que eu estava a ver, ele está a falar dos riscos, como fala muitas vezes de guerras nucleares ou armas químicas, aqueles riscos que existem catastróficos a nível mundial, e em relação muitas vezes aos mercados, e ele estava a dizer, esses riscos existem sempre, não é? E mais tarde ou mais cedo alguma destas coisas vão acontecer, garantidamente. O problema é que às vezes nós estamos mais cientes deles e outras vezes menos cientes. E quando estamos mais cientes, né, os mercados reagem. Né? Outras alturas nem sequer pensamos neles, mas não quer dizer que os riscos não estejam lá. Só que isso vai e vem, não é? A intensidade com que nós pensamos nos riscos, ou com que temos os riscos presentes na cabeça, vai e vem. Há alturas em que nem pensamos neles, mas eles estão lá. E tudo pode acontecer. Não é? O Kahneman, do Thinking Fast and Slow, menciona exatamente isso, quando riscos que são muito pouco prováveis de acontecer, como por exemplo o Facebook ser desmantelado, há um foco sobre ele, as pessoas tendem a sobreponderar. Quando não são mencionados, as pessoas tendem a sobreponderar esse risco. Por exemplo, outro risco que eu acho que é relevante em Portugal é o risco de sismos, não é? Principalmente, e tendo em conta que tivemos um bastante grande
que destruiu grande parte da cidade de Lisboa há algumas centenas de anos. Mas, como há centenas de anos que não há nenhum, provavelmente está a ser subponderado, porque não se fala nele, não tem acontecido. Subponderado, não só subponderado. É aquela história, o Howard Marks conta muitas vezes aquela história do gajo da corrida de cavalos, não é? Por algum motivo qualquer, não é? Os outros cavalos ficaram todos doentes, não é? Partiram a perna, ficaram doentes e não puderam competir, e aquela corrida só tinha um cavalo. E o gajo disse, desta não posso falhar, meu. Tipo, investiu tudo, foi all-in, todo o dinheiro que tinha naquele cavalo, era o único a correr. E ele assim, pronto, as odds não eram muito grandes, as odds, não é? Mas ele dizia, eu não posso perder isto, não é? Vou aqui fazer um bom dinheirinho. A corrida começa, não é? E a meio da corrida o cavalo decide, em vez de continuar em frente, salta a cancela de lado e foge. E não acaba a corrida. O gajo nunca tinha pensado nesta, não é? É isso mesmo. O futuro pode surpreender, mesmo quando as odds parecem espetaculares. Gonçalo, antes de chegares aí às tuas empresas, que eu sei que vais chegar a seguir, tu estavas a dar o exemplo do Buffett, que eu já tirei daqui o gráfico de trás, mas posso pôr, que a comparação que ele faz é com a yield do tesouro de 10 anos, e a partir de então não estará caro o mercado de ações como um todo. E existem aqui duas perspectivas. A perspectiva... O ponto é, não está caro se as taxas de juros se mantiverem. Isso, pronto. Essa é uma, pronto. Era um dos pontos que eu ia focar. Daqui para a frente não sabemos, não é? E depois, cada vez mais, olho para o Buffett como olho para o que eu faço, não olho para o que eu digo. E eu sei que ele tem muito dinheiro, ok? Que não pode andar por aí a comprar qualquer chafarica, eu sei. Mas eu tipo, não investe muito dinheiro, tem ali e não investe, portanto, ele até, é como claramente aquela coisa tipo, um gajo reverencia e este gajo é um grande gajo, mas diz-te claramente na CNBC que não está a vender linhas aéreas quando está a despejá-las todas a fundo. Portanto, ele pode dizer que o mercado está barato, mas o gajo não está a investir. Sim, não é? Ele tem estado a investir parte do float. A questão é que o float tem crescido mais rapidamente do que ele tem investido. Ele tem estado a comprar ações próprias da Berkshire. Está a comprar um ritmo de quase 7% ao ano. Pelo menos 5% ao ano está a comprar, o que é bastante dinheiro. Por outro lado, o que a Berkshire tem feito historicamente tem investido bastante dinheiro quando há uma crise financeira e pronto, tem aqueles fat pitches e faz um swing muito, muito grande. A última vez que fez foi em 2008, porque as quedas do mercado foram talmente bruscas e prolongadas por alguns meses, ano e meio, permitiu à Berkshire realmente servir como liquidez de último recurso. O ano passado não conseguiu fazer isso com o Covid, mas tinha sido uma ótima oportunidade. Mas a queda dos mercados foi tão rápida e voltou a níveis anteriores tão rapidamente que não deu a oportunidade. Mas é aí que eu quero chegar, Gonçalo, é que ele, eventualmente tu podes fazer essa análise e dizeres que está barato, ou está na média dos últimos 20 ou 30 anos, mas realmente ele não acha que está barato. Ele pode achar, as ações dele dizem está normal. Se eu estivesse a comprar à série alguma coisa, pronto, se está a comprar a própria Berkshire, ok, aí dou a mão à palmatória, mas ele não acha que está barato. Não, sem dúvida. Outra forma de dizer isto é, claramente não é a melhor altura para investir. Não é? Não terá entre das melhores alturas para investir, como foi 2008, não é? Por outro lado, também pode não ser uma má altura para investir. A dúvida é sempre essa. Lá está. Mas também não é a melhor altura para se ter dinheiro, na minha opinião. Sim, claramente. Não, por isso, lá está, isto não é suposto ser fácil. Se fosse óbvio, era óbvio para muito mais gente e não era tão fácil, não era fácil fazer dinheiro, ou não era possível fazer dinheiro com isto. Há uma hipótese, eu no outro dia falei disso lá no convívio e o Pedro Barata disse que provavelmente, e eu até percebo que na Europa haja muita resiliência com isso, mas há também uma hipótese dos próprios bancos centrais, aliás, eles já vieram dizer que não se importam ter a inflação
um bocadinho acima de 2%. Há realmente hipótese deles, obviamente que eles não querem uma inflação descontrolada, mas deles quererem até efetivamente aceitar um bocado mais inflação, porque é uma boa maneira de reduzir dívida pública, né? Numa altura em que os governos estão com uma dívida em relação à percentagem do PIB superior a 100%, né? Quer na Europa, a maior parte, quer nos Estados Unidos, é a maneira menos agressiva para a população de se conseguir reduzir dívida pública, é tentar manter ligeiramente uma certa inflação. E eu não vejo, eu acho que é possível, é uma hipótese possível, de eles quererem manter a inflação, não nos 2% agora, mas, por exemplo, 4% ou 5% ao ano, durante algum tempo. Dos anos anteriores. Exato. Agora, é preciso também, efetivamente, ter cuidado, porque muito rapidamente tens uma inflação de 4 ou 5 e escala, não é? E portanto isso tem que ser claramente bem gerido. Mas eu parece-me que eles estão um bocadinho a tentar forçar um bocadinho mais a inflação. Sim, sem dúvida em relação a isso. Até pela conversa, não é? Da história de ser transitório, não é? Toda a gente anda um bocado a dizer, toda a gente repara que não é transitório, não é? Obviamente que há uma parte estrutural se tu não estás a conseguir chegar os bens aos sítios, não é? Porque há problemas na cadeia de distribuição, pode haver efetivamente ali uma inflação estrutural, não é? Que desapareça. Mas não é só estrutural, não é? Toda a gente sabe que cai a quantidade de dinheiro que foi impresso, não é? Ele anda por aí, não é? Ele está na economia, não é? Pode estar parado, pode estar adormecido, mas ele está aí. E eu antevejo isso como uma possibilidade. E é uma possibilidade que pode ser um problema também para ter muito dinheiro parado. Não é? Sim, claro, és comido pela inflação. Mas o teu ponto em relação a diminuir o peso da dívida pública pelo aumento da inflação só é inteiramente verdade se as taxas de juros dessa dívida pública não começar a subir. Portanto, sim. O que tem sido o caso. As taxas de juros estão baixas em todos os países da Europa, incluindo a Grécia, incluindo Portugal, incluindo a Itália. E, portanto, todo o refinanciamento tem sido feito a taxas de juros baixas e, ao mesmo tempo, temos inflação, o que é, do ponto de vista para o governo e a sugestão da dívida pública, é ótimo. Exato, é muito bom. E seria muito difícil, principalmente na Europa, mas seria muito difícil nós subirmos agora as taxas de juros, mesmo com alguma inflação, não é? Porque países como Portugal, então na Europa, se tu tens uma subida das taxas de juros, isto é o colapso, não é? Sim, mas essa conexão não... Tu estás a assumir um pouco que se subir as taxas de juros, ou seja, o Banco Central subir as taxas de juros, as taxas de juros que o governo português paga também sobe. Pode ser verdade, mas as taxas de juros que o governo português paga também pode subir sem haver uma subida da taxa de juros do Banco Central. Tudo depende dos compradores, dos vendedores das obrigações, não é? E isto pode dizer que o Banco Central também compra obrigações, mas não compra tudo. Sim. E enquanto não comprar tudo, alguma parte será feita pelos intervenientes de mercado. Se realmente houver muita inflação, as taxas de juros que estes países pagam tenderá a subir. É provável que subam mesmo sem subir as taxas de juros diretivas. Exatamente. Ele nunca se foca, o Buffett nunca se foca qual é a taxa de juros que o Banco Central vai colocar. Ele diz especificamente que está mais interessado nas taxas de juros das obrigações a 10 anos. Lá está, isso seria... Que é interessante que elas, nos últimos tempos, nas últimas semanas, até caíram nos Estados Unidos. Apesar do próprio Fed, a própria Fed, não é, ter dito que vai começar o tapering, como eles dizem, é começar a redução da compra de ativos. E as taxas de juros caíram. Portanto, o mercado está ali a dizer qualquer coisa de diferente daquilo que a Fed está a fazer. Outra forma que eu tinha pensado que nos podemos precaver em relação ao aumento potencial de taxa de juros, e olhando para o meu portfólio, não que eu tenha comprado estas empresas com conhecimento, mas, por exemplo, se olharmos para uma posição grande que eu tenho, que é a Logista, esta empresa tem o equivalente ao seu market cap em cash,
que está emprestado à casa-mãe e recebe Euribor mais 75 basis points. Portanto, recebe um prémio pequeno em relação à Euribor. Portanto, por cada aumento percentual de digamos, 1% das taxas de juros Euribor, não é? Das taxas de juros de referência, a earnings yield da empresa aumenta na mesma proporção. Achas que a casa-mãe não ia baixar o spread? Não, isso seria um bocadinho injusto para os acionistas minoritários. Nunca o fizeram. Ok. Nunca fizeram porque as taxas de juros têm vindo a descer. Pronto, mas seria muito estranho dizeres de um momento para o outro, agora não indexamos a Euribor. Não, mas em vez de fazer mais 75 pontos, acima fazer mais 50, menos 40, mais... Podia acontecer, mas seria muito difícil de justificar o mercado. Mas sim, mas podia acontecer. Isso não há reguladores para controlar um bocado isso? Não, isto aqui é aprovado pelo board, mas só pelos independent board members. Portanto, aqueles que não são escolhidos pela Imperial Brands. Portanto, sim, teoricamente, se estes forem realmente independentes e tiverem a representar os acionistas minoritários, que seria o objetivo de serem independentes, sim. Mas isso nunca são, não é? Exatamente. Isto é algo que, teoricamente, precavê um pouco os acionistas minoritários, mas podem não ser. E não punha as minhas mãos no fogo, porque se este spread manteria para sempre. Ok, então o plano aqui é antifrágil neste caso. Portanto, beneficia de uma subida de taxa de juros. É isso? Exatamente. E para tudo o resto, para os seus custos e não é isso? Não, talvez não é? Fizeste a conta? Ela não tem muito capital, não é? Não tem dívida. Não, mas por exemplo, para os gastos, sei lá, que sobe a gasolina, quanto é que lhe custa mais transporte? É tudo repassado. Tem tudo contratos de passagem. Ok. Passagem de custos. Aquilo é um marketplace, mas do nível físico. Não? Eles não têm nada. Eles só recebem uma take rate do que é que se passa na distribuição. Os combustíveis, o custo de combustíveis caiu brutalmente em 2020 e subiu brutalmente em 2021. Não teve impacto nas margens, não teve impacto em nada. Este movimento foi brutal. Isto é uma empresa logística, portanto, transporta coisas de um lado para o outro. Portanto, se isto não tem impacto, a inflação de 5% não terá grande impacto. Outro exemplo, talvez um bocadinho mais óbvio, é olhando, é ter um banco. O Banco Inter, que é um banco que eu tenho há algum tempo, eles, na verdade, um aumento das taxas de juros fazia aumentar os seus resultados de uma maneira desproporcional às taxas de juros. Eles dizem até que um aumento de 50 basis points, portanto 0,5%, o que significaria passar de menos 0,5% para zero, e isto aumenta os resultados em mais de 10%. Portanto, sim, isto sim é a definição de antifragilidade no contexto de taxas de juros, não é? Em que aumentos de taxas de juros levam a aumento assimétrico de resultados. Pronto, lá está, mas neste contexto, porque há muitas outras dimensões que o Banco Inter não é necessariamente antifrágil, e estou-me a lembrar, por exemplo, de concorrência de fintech, não é? Que vai tentar buscar os ramos mais rentáveis do negócio, nomeadamente pagamentos. Não sei se viram a notícia hoje da Revolut. Não. Que ganhou licença, não sei como é que isso funciona muito bem, em Portugal, entra hoje, em Portugal, França e não sei mais, e Itália. Ou seja, a partir de hoje não é só uma conta de custódia, mas tu podes mesmo criar uma conta à ordem, receberes lá o teu ordenado, a competir diretamente com os bancos. Não é? Mas já podias um bocadinho, mas tinhas uma conta na Lituânia. Era assim uma coisa estranha. Eles tinham uma licença bancária na Lituânia, mas eu sei que em Portugal eles tinham um banco estudante. Tu, quando transferias para lá, aquilo não estava neles. Eles tinham que depositar aquilo no outro lado qualquer. Já fizeste alguma transferência para lá? Já, eu por acaso eu tenho conta, não uso muito e nunca reparei em nada. Mas aquilo lá parece um bocado tipo Robinhood, não? Quando tens o dinheiro lá, aquilo é tudo muito gamificado, não é? E podes ter a moeda que quiseres e trocares a moeda facilmente e recebes dinheiro de outras moedas se transferirem.
Lá está, aquilo é assim uma coisa. Por um lado é super flexível e rápido e, pá, e sem custos, tipo, podes fazer quase tudo o que quiseres sem custos nenhuns. Como é que os bancos, não, quando apareceu o Revolut, tipo, uma das melhores coisas, além dos câmbios e isso, e poderes usar lá fora e teres era a história de perdes o cartão, bloqueias numa app, voltas a encontrar o cartão, desbloqueias. Como é que os bancos nunca fizeram isso fácil? Era ser mais simples. Isso é daquelas coisas básicas que é mesmo não haver concorrência, não sei, ou ninguém pensar fora da caixa, era tão básico, tão bom. Eu explico também um bocado porquê, porque se perdes o cartão tinhas que ir ao banco cancelar e pedir outro e pagas uma pipa de massa. Na Revolut não pagas nada, né? Mas sim, é o facto de eles terem ali um monopólio e aliás, eles receberem muito dinheiro nessas comissões e taxas e taxinhas. E é um dos motivos pelo qual no Brasil, ainda hoje mandei lá a fotografia do Nubank, que do nada, não é? O Brasil então, a banca sempre foi muito conservadora e era muito complicada, muito regulada, e o Nubank hoje em dia ser o maior banco brasileiro em market cap. Entrou ontem em bolsa e vale mais do que qualquer outro banco. Vale mais do que o Itaú, que era o principal. E aqui o ponto é que estas fintechs e o Nubank e o Revolut exploram muito não sei se já leram aquele livro no Acquired, falam bastante dos Seven Powers do Hamilton. Não. E um dos poderes é o counter-positioning. E basicamente o Revolut, por exemplo, olhando para o Revolut, conseguiu ganhar uma cota de mercado significativa na Europa, porque não cobrava taxas de conversão de moedas quando tu viajavas. E era muito penalizador para quem viajava e usava o seu cartão doméstico. E vinha... para já, as taxas de FX eram muito más. Depois ainda pagavas comissões cada compra que fazias em valor absoluto. Tinhas que levantar sempre o máximo em cada caixa para não pagar. E o Revolut vem tirar isso, vem revolucionar essa parte, mas para os incumbentes era muito difícil competir com isto, porque significava dizer adeus a uma série de comissões que de um momento para o outro não podiam fazer isto só para os clientes novos. Ou só para os clientes que iam perder para o Revolut. E é curioso ver qual foi a resposta de muitos bancos. Não sei se vocês têm acompanhado, mas, por exemplo, quase todos os bancos em Portugal agora têm um banco digital. Mesmo o Crédito Agrícola tem um banco digital, o BCP tem o Active Bank, mesmo o Banco Inter tem um banco digital, o EvoBank. Esta é a forma deles conseguirem competir com as fintechs sem tramarem o seu negócio tradicional, que também é relativamente óbvio que é muito inércio e tem bastante inércia à mudança. Não é? Principalmente as pessoas que gostam de ir ao balcão, as pessoas que já têm o seu ordenado domiciliado neste IBAN, tens todas as tuas contas de casa a fazer direct deposit daquele IBAN, isto tudo dá uma trabalheira a mudar. E só usas o Revolut quando vais viajar ou assim. Portanto, também não te interessa muito. Também o que eles fizeram foi, para colmatar este counter-positioning, fazer uns bancos digitais e colmatar um bocadinho desta estratégia agressiva que as outras fintechs têm a ter. Eu acho que não é também mal pensado em termos de valor terminal, os bancos pensarem que todas esse tipo de comissões que cobram mais tarde ou mais cedo vão desaparecer, muitas delas pelo menos, e eu acho que aconteceu muito, pelo menos em Portugal, é os bancos aumentarem muito essas comissões nos últimos anos, e eu até acho que isso é um efeito contraproducente, que é quanto mais eles aumentam essas comissões, mais rápido os clientes vão saem de lá para os outros. Portanto, eu não digo todas, obviamente, e há comissões que fazem sentido, mas há muitas que vão ter que desaparecer. As comissões de manutenção de conta, não é? Sobre aquela pessoa que vai limpar a tua conta, não se percebe muito bem. Exato. Antigamente até fazia algum sentido, porque os bancos tinham os balcões todos e era preciso pagar aquelas coisas todas e pagar as rendas todas e pagar tudo isso.
Mas agora, quando é que vocês, e se calhar vou ter uma resposta que não quero, mas quando é que vocês foram, tipo, nos últimos 2, 3, 4, 5 anos, quantas vezes foram ao banco? Epá, eu já devo ter ido, não é? Mas Eu não vou. fui 2, é muito. Portanto, antigamente as pessoas iam ao banco, iam descontar cheques, iam, sei lá, comprar certificados de aforro, iam fazer coisas. Agora as pessoas não vão ao banco. Portanto, essa parte das comissões que servia para pagar toda essa estrutura desaparece. Já não há necessidade. Eu acho que provavelmente estás a olhar isso muito pela perspectiva, a tua perspectiva e as pessoas que dás e que vês à tua volta e da nossa idade, e que sim, é verdade, vão muito menos ao banco. Mas tu olhas para o resto da realidade portuguesa e há pessoas mais velhas, por exemplo, o meu avô vai ao banco todas as semanas. Muito bom. Sim, mas está a reduzir. O que eu quero dizer não é que já mudou tudo, mas está a reduzir bastante o número de pessoas. Não, sim, lá está. E os balcões estão a diminuir. Sim, os bancos estão sobredimensionados e o número de balcões é excessivo para o que se quer dele. Mas ainda há muita gente que valoriza o número de balcões e o acesso ao balcão. E há muitas coisas na sociedade portuguesa que exigem que tu tenhas acesso a um balcão. Por exemplo, não sei se algum de vós já teve de baixa há algum tempo e recebeu o subsídio de baixa. A minha namorada esteve doente para aí há uns meses e teve uma semana de baixa e recebeu um cheque no CTT e que tinha sido depositado no banco, portanto tinha de ir a um balcão. E não havia outra forma de fazer. Portanto, ela tinha mesmo de ter conta em nome dela num banco que aceitasse um cash, um cheque. Portanto, não dava para ser Revolut. Não ia mandar o cheque para a Lituânia. Se calhar agora dá, pronto, não sei. Se calhar sim. Eu quero fazer uma ressalva que eu tenho, como tenho, qualquer pessoa tem gestor de conta, eu tenho um acesso muito fácil, tipo, eu mando mail ou telefono e imediatamente me respondem no próprio dia, ou não sei se são todos, mas pelo menos a minha gestora de conta e o meu gestor de conta, e me respondem, e eu trabalho muito por e-mail, sempre que preciso de alguma coisa, coisas mais chatas, ou pedir documentos, ou assim, ou por telefone. Portanto, eu ainda tenho essa necessidade de saber quem são e gosto de saber quem é, e que tenha ali sempre alguém disponível, aquela pessoa. Se calhar chateava-me mais se fosse rodando pessoas, se fosse um call center, mas lá está, não preciso de ir lá fisicamente. Meus amigos, estamos a chegar ao fim. Gonçalo, estamos ainda a considerações finais do tema? Sim, considerações finais. Eu acho que não devemos fazer uma aposta binária sobre uma variável desconhecida, não é? Como são as taxas de juros futuros. Portanto, o que eu acho que faz mais sentido aliás, o foco deve ser investir em empresas que nós percebemos, previsíveis, lucrativas, pelo menos a prazo, e se as empresas forem bons investimentos em si, por si só, não interessa como é que vão estar as taxas de juros nas próximas décadas. E pronto, para terminarmos uma nova menção honrosa ao rapaz que nos visitou de Coimbra, o Nuno, outra ao Pedro Barata, outra à Ju, que também foi, a minha namorada, e outra ao Miguel, um amigo meu que também foi, também é nosso ouvinte. Muito obrigado a todos por terem vindo ao nosso encontro. Muito obrigado também, e foi excelente, e a ver se repetimos outras vezes. Pessoal, um abraço e até para a semana.